Amados irmãos e irmãs, paz e bem, feliz Páscoa, ainda estamos na oitava de Páscoa, e nesta quinta-feira, dia 8, o Evangelho é Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas do coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender a Escritura. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém, vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é verdade que estamos vivendo dias muito tristes em nosso país. O número de mortos sempre mais alto. Ontem batemos um recorde muito triste, né? Passamos dos 4.000 mortos num único dia. Pois bem, a nossa solidariedade, a nossa oração, a nossa comunhão com aqueles que perderam seus parentes, seus entes queridos. Praticamente todos nós perdemos amigos, conhecidos, vizinhos e até parentes nesta pandemia já, não é? Pois bem, vivendo este tempo, hoje eu escrevi até no meu Instagram, postei uma frase que me veio ao coração. Nela eu dizia assim, que há dias em que a alma resolve chorar por dentro, porque por fora os olhos não dariam conta de tantas lágrimas. Mas é preciso chorar de vez em quando, porque até mesmo o sofrimento precisa ser metabolizado. Pois bem, ouvindo o Evangelho de hoje, nós podemos fazer algumas reflexões interessantes sobre a ressurreição de Cristo. Na primeira leitura, também no Evangelho, aparecem já alguns frutos desta ressurreição. A primeira leitura continua sempre a pregação de Pedro, e agora com um sinal, que foi a cura de um homem paralítico na porta do templo. E então um sinal de um milagre, de uma cura. E no Evangelho, Jesus entra no meio deles, quer dizer, os discípulos estão conversando quando Jesus apareceu no meio deles. É muito interessante essa informação, que ele apareceu no meio, como fez na última ceia com eles. Não apareceu acima, não apareceu no meio, como alguém que serve. E ali Jesus apresenta para eles um dos frutos da ressurreição. A paz esteja convosco. Interessante, uma certa vez, participando da missa na igreja ortodoxa, na hora da paz, o padre deseja paz, mas ele faz como que estivesse recolhendo a paz do altar, porque a paz não somos nós que damos a paz aos outros, nós não temos condições de oferecer esta paz aos outros. Então o padre faz como que recolhe do altar, dá a paz ao diácono, e o diácono desce para o meio da assembleia para dar a paz ao povo. Porque não é a paz dele, porque há dias que nós não estamos bem.
Dizem que nós não temos paz nem mesmo para nós mesmos. E aqui Jesus fala da paz como um dom messiânico, como algo muito superior. Não é a paz social de uma ausência de conflitos, de guerras. Não se trata dessa paz. Também não é a paz com os outros. É uma paz que brota como fruto da Páscoa. É a paz que brota como fruto da ressurreição, dessa passagem da escuridão para a luz. Pois bem, diz o texto que eles ficaram assustados, estavam cheios de medo. E Jesus faz uma pergunta: por que vocês estão preocupados e têm dúvidas no coração de vocês? Vejam minhas mãos, vejam meus pés, quer dizer, eu sou alguém concreto. Eles pensavam que era um fantasma, diz o texto. Quer dizer, uma fantasia, uma ideia, uma ilusão. Não, sou eu mesmo. Veja que um fantasma não tem carne nem ossos, disse Jesus, como vocês estão vendo que eu tenho. E mostrou as mãos e os pés com as marcas das chagas. No livro do Apocalipse diz lá uma coisa muito interessante. Haverá um momento em que tentarão anunciar um Messias que não traz as marcas da cruz. Fujam, porque não é o Messias. Não se trata do Filho de Deus. O Cordeiro terá sempre as marcas da cruz. Será um Cordeiro ressuscitado, mas trará consigo as marcas da cruz, porque não há Páscoa, não há domingo de Páscoa que não passe pela sexta-feira da paixão. Então ele apresenta os sinais dos sofrimentos. Ele tomou e comeu diante deles um pedaço de peixe, quer dizer, é alguém que come com eles. E depois continua explicando a lei, os profetas, e abriu a inteligência deles, quer dizer, abriu a compreensão desses homens a palavra de Deus. É interessante que ele conclui, o texto se conclui, Jesus dizendo algo muito interessante. Veja lá, ele diz, no seu nome, no nome de Cristo, serão anunciados a conversão, quer dizer, aquele que deseja seguir a Cristo não permanecerá a mesma pessoa de sempre. Ele haverá de progredir sempre com sinais de ressurreição, alegria no coração, alegria que brota do ressuscitado, paz que brota do ressuscitado. Ele haverá de ser uma pessoa livre, etc. Não é? E aí serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Então, ser cristão é ser alguém que vive em contínua mudança, em contínua conversão, que não está satisfeito com o modo de vida que vive. Como diz o apóstolo Paulo, não se conforma a este mundo, mas está em constante mudança. E aí Jesus diz algo interessante, que esta conversão e este perdão dos pecados deve ser anunciado a todas as nações, mas deve começar por Jerusalém. Mas por que Jerusalém? Porque é quem mais merece? Não, porque é quem mais precisa. Porque lá estão pessoas que parecem entender muito da lei, parecem entender muito sobre Deus, mas não entenderam nada. Estão aqueles que mataram Cristo, são aqueles que o condenaram. Então é de lá que tudo deve começar, não porque são os mais merecedores, mas porque eles necessitam de ouvir esta palavra de conversão. E depois Jesus continua, vocês serão minhas testemunhas de tudo isso, vocês vão testemunhar para o mundo todas estas coisas. Então, qual é a missão do cristão no mundo? É ser testemunha do amor de Cristo. E fazer como Maria Madalena disse, eu vi, né? Quer dizer, depois num dos textos a palavra de Deus vai dizer, nós não podemos ficar calados sobre aquilo que vimos e ouvimos. Devemos testemunhar, Jesus está vivo, o Senhor ressuscitou, como havia prometido na sua palavra. Amados irmãos e irmãs, estas são as lições que o Evangelho nos oferece hoje. Jesus entra no meio dos discípulos, oferece-lhes a paz, não a paz do mundo, ou a paz experimentada pelo mundo, mas uma paz diferente, oferece a eles a paz. Depois, abre-lhes a inteligência, fala-lhes sobre as Escrituras, e no final, não somente anuncia essa boa nova, mas dá uma missão. Vocês deverão pregar
tudo que vocês viram, tudo que vocês ouviram. Nós cristãos devemos ser para o mundo luz, sal e fermento. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz.